Olá, pousadeiros! Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal para mais um vídeo do Viver de Pousada. Quem não me conhece, eu sou a Natália Borghi e no meu canal aqui eu trago conteúdos para futuros pousadeiros, para quem já tem uma pousada e quer lucrar com ela o ano todo, e muitas curiosidades também do mundo das pousadas. Então, vem comigo! Hoje eu vou fazer, vamos dizer que é uma regravação de um vídeo que já fez muito sucesso aqui no canal, que é um vídeo sobre um livro. Afinal, muitos pousadeiros, futuros pousadeiros, sempre me pedem: Nath, me dá um conselho, me fala um livro bacana para eu ler sobre, ter uma pousada. A grande verdade é que tem pouquíssimos livros no mercado sobre isso. E eu resolvi trazer aqui um dos livros que eu acho que é o melhor e que todo pousadeiro deveria ler, todo pousadeiro deveria ter esse livro para poder conhecer as bases. Mas eu também vou trazer um pouco da minha visão de pousadeira, um pouco da minha visão, que é um pouco diferente da visão de pousadeiro do escritor desse livro. Mas eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai trazer vários conhecimentos bacanas para vocês, principalmente para quem está querendo montar uma pousada. Então, se você tá aí pensando em como montar uma pousada, querendo entender as dificuldades do mercado, eu vou te recomendar que você leia esse livro aqui. E o livro é esse aqui, que é o Como Montar e Gerir uma Pousada, o livro do Roberto Miranda, que, como eu até chamei no outro livro, no outro vídeo, é o guru das pousadas. Ele é um dos consultores mais conhecidos do país com relação à construção de pousadas. E ele tem um curso presencial muito concorrido lá em Campos do Jordão. Todos os anos acontece esse curso. Eu quis muito fazer, infelizmente eu não tive a oportunidade de fazer por ser presencial e na época eu não estar mais morando em São Paulo. Mas eu acho que esse livro aqui é uma leitura obrigatória para todo mundo que está querendo começar. Porém, vamos começar então falando do que eu acho mais legal nesse livro e nos pontos que eu e o Roberto concordamos. Tô com a minha colinha aqui, então de vez em quando eu vou olhar pro lado mesmo, porque tem alguns pontos que eu não queria esquecer para trazer aqui para vocês. Então, a primeira coisa, tá, que a gente concorda, e que eu super concordo com a opinião do Roberto nesse livro, é a questão do mercado estrangeiro. Então, muitas vezes a gente brasileiro não dá muito valor para a questão da pousada, mas o estrangeiro, quando ele chega e entende o que é o conceito de uma pousada, que é uma coisa que só existe no Brasil, é algo incrível para eles. Porque por mais que você tenha as bed and breakfast, que é o que eles têm muito na Europa e nos Estados Unidos também, o conceito de pousada que a gente tem no Brasil, que acaba sendo até um pouco mais amplo que uma bed and breakfast somente, isso acaba encantando muito o mercado estrangeiro. E atualmente também no mercado nacional, tá? Esse livro aqui, ele já é bem antigo, então eu acho que ele não traz tanta valorização das pousadas no mercado nacional, mas atualmente eu já identifico essa valorização das pessoas de estarem querendo ter uma hospedagem mais próxima, alguma coisa mais rústica, e tá querendo fugir um pouco daquela coisa de hotel engessada. Ninguém aguenta mais isso. Então, nesse ponto, a gente concorda e muito. Outra coisa que ele também fala, que eu super concordo, é da questão da pousada e do resort. Então, uma pousada, ela é uma coisa, um resort, um hotel é outra completamente diferente. E vocês, como são futuros pousadeiros ou são pousadeiros até que tá então, assistindo esse vídeo, tem que entender que vocês não precisam ter todos os serviços de um resort. E o seu próprio hóspede, talvez ele nem queira esse tipo de serviço. Ele tá querendo experienciar o lugar, ele tá querendo sair da pousada, ele não quer ficar só dentro do local. E isso traz uma gama muito grande que vocês podem expandir os serviços aí da sua pousada e também sugerirem coisas para esse potencial hóspede. Outro ponto que ele traz e que eu também sempre falo por aqui é a questão da concorrência. Então, para ele, a concorrência é bom. E isso eu sempre falo para os futuros pousadeiros também. Se você está querendo abrir uma pousada num lugar que não tem nenhuma pousada, tome muito cuidado, porque provavelmente você vai ter diversas dificuldades que vão fazer o seu projeto demorar muito para começar a te dar retorno. Agora, se você está num lugar, quer montar uma pousada num lugar que já tem um monte de pousada e você está preocupado com a concorrência, a gente já pensa diferente. A gente já pensa, se tem muita pousada nesse lugar, significa que tem muita demanda. Então, é para lá que eu vou, tá? Então, a concorrência não é algo ruim. A concorrência só é algo ruim quando você não se diferencia. Mas isso é papo para outro vídeo por aqui. Outro ponto que é a questão do investimento. Muitos futuros pousadeiros me mandam essa pergunta por aqui também. Nath, em quanto tempo vai retornar o meu investimento de construir, de fazer uma pousada do zero? E nesse ponto, eu e o Roberto também concordamos. Muitas vezes, se você for fazer o cálculo real do retorno do investimento, você desiste de fazer a construção da sua pousada. Essa é a realidade, tá, gente? Porque no final, quando você for operar a sua pousada,
Você vai ter que estar sempre reinvestindo nela, melhorando, fazendo manutenção, construindo mais quartos, construindo mais estrutura. Então tudo isso vai acabar fazendo com que parte do que seria o retorno do investimento volte a ser investido na própria pousada. Mas, numa outra coisa, a gente concorda com isso também. Não existe melhor investimento imobiliário do que uma pousada. Uma pousada vai valorizar muito mais do que uma casa, por exemplo. Então você investir como forma de pensar no longo prazo, além do retorno em questão de estilo de vida, qualidade de vida, isso sim é o que vai fazer o retorno valer a pena para você. Outro ponto importantíssimo que tem aqui no livro é a questão de você entender qual que é a dimensão ideal da sua pousada pelo valor da diária média e pela taxa de ocupação. Aqui também é um balde de água fria, tá? Se você tá achando que vai abrir uma pousada e ela vai ficar o tempo inteiro com 100% de ocupação, eu sinto te avisar que você está muito errado, tá? A coisa mais difícil é você ter uma pousada com 100% de ocupação. E eu vou até te dar um segredinho aqui, tá, gente? Você não vai querer que a sua pousada seja com 100% de ocupação, não, tá? Não tem nada pior do que estar trabalhando sem folga aí na sua pousada, sem tempo de manutenção nos próprios quartos. E isso é muito, mas muito ruim mesmo. Tem um outro ponto também que é com relação à dimensão da pousada, ou seja, quantos quartos você tem, o valor da diária que você vai cobrar e também qual é a taxa de ocupação que você vai usar. Esses três fatores são determinantes na hora de você ver o quanto você vai ganhar nessa pousada de verdade. Agora, nesse ponto eu vou ter que trazer uma ressalva aqui. Eu já discordo do Roberto que ele fala por aí em algumas reportagens que o mínimo para uma pousada dar lucro são 20 quartos. Eu acho que com bem menos, eu tenho prova de que com bem menos quartos você pode ter lucro sim, tá? Inclusive, na minha opinião, quanto menos quartos você tiver no começo, melhor. Enquanto eles não estiverem dando lucro, não adianta você aumentar. Aumentar muitas vezes é a solução para você quebrar e não para ter lucro na sua pousada. Então toma muito cuidado com isso, mas tenha em mente que quantidade de quartos, tarifa média, ou seja, o valor da diária média e a taxa de ocupação que você quer trabalhar são fatores determinantes para o faturamento total da sua pousada. E por último, um último ponto que a gente tá aqui, ó, nós dois, a gente realmente concorda muito com isso, é com relação aos valores intangíveis de você ter uma pousada. Lembrando, ter uma pousada não é só sobre retorno do investimento, não é só sobre lucro. Ter uma pousada é sobre estilo de vida, segurança e trabalho, tá? Então, se você tá buscando ter um estilo de vida que você mora num lugar com menos trânsito, num lugar que você tem mais qualidade de vida, que tá mais perto da natureza, num local onde você tá mais seguro, que você não precisa se preocupar com portões, com alarmes, com nada disso, e também um lugar onde você faz o seu trabalho, você determina como as coisas funcionam, ter uma pousada é para você. Agora, se você tá entrando nesse mercado só visando, ó, o lucro, nem entra porque você vai se decepcionar. Isso eu posso te avisar desde já. E nisso, eu e o Roberto também somos, né, vamos dizer assim, somos partners aí, né? A gente tá junto e tem certeza que não é esse o caminho. Então, nesse ponto eu preciso considerar, por isso que, por esses pontos eu já falo que vale muito a pena você ver esse livro aqui. E quando a gente fala na questão de trabalho, tá? Eu vou até trazer, né, um gancho com relação a isso, né, que a gente tá falando aqui. Trabalhar em uma pousada vai ser algo muito diferente de qualquer outro trabalho que você já tenha feito na sua vida, tá? Eu não sei qual é a sua experiência prévia, eu não sei no que você já trabalhou, mas eu posso te garantir que trabalhar com pousada é uma coisa completamente diferente. Diferente de você estar trabalhando numa loja, apesar de você ter contato direto com os clientes, trabalhar numa pousada, ter uma pousada, é você estar em contato com os clientes como se estivessem morando na sua casa, como se fossem hóspedes da sua casa. Isso, inclusive, é um termo que eu gosto de usar bastante. Você recebe as pessoas nessa casa como se elas fossem seus hóspedes. Então, você tem uma casa grande, tem que cuidar de tudo aquilo e tem hóspedes sempre vindo como se fossem amigos, tá? Então, eu gosto bastante dessa maneira de enxergar a coisa. Então, se você tá pensando em ter uma pousada, tenha na mente que grande parte do trabalho, sim, vai passar pelo relacionamento humano. Então, se você gosta de pessoas, se você gosta de receber, com certeza ter uma pousada é pra você. Agora, se você não tá muito certo, que você gosta de interagir com as pessoas, eu recomendo que você, então, pense em outro negócio pra você, porque pousada é sobre relacionamento. E é claro, é também sobre administração de negócio, e é disso que eu vou falar agora. Justamente pela questão de muitos pousadeiros identificarem a pousada como parte da sua casa, como sendo a sua casa,
O que acaba acontecendo com a maioria das pousadas que abrem? Elas fecham. Elas fecham justamente porque o dono do negócio não vê o negócio como um negócio. O dono do negócio vê como a casa dele, uma extensão da casa dele. E por isso, muitas vezes, ele acaba assaltando o caixa da empresa, usa o dinheiro da pousada como se fosse seu dinheiro pessoal, não tem controle nem no pessoal, nem no profissional, e isso faz com que a grande maioria das pousadas fechem nos primeiros 3 anos de existência. Ou fechem, ou vão à venda, ou vão para arrendamento, mas essa que é a grande verdade, tá, gente? Estando nesse mercado aqui desde 2011 que eu tenho pousada, mas no mercado de consultoria desde 2019, eu já conheci histórias de todos os tipos de pousadeiros que investiram muito dinheiro, que ficaram ali tentando, patinando por muitos anos, justamente por não terem dado o devido valor à gestão. E nisso também o Roberto comenta nesse livro, e ele tenta um pouco mais na parte técnica, talvez um pouco mais na linguagem hoteleira, tá? Isso também é uma coisa que vocês vão notar bastante diferença da minha comunicação e da dele. Ele tá muito focado em hotéis, enquanto eu já estou mais focada em falar para pequenas pousadas. Então, o que funciona na operação de um hotel, muitas vezes não funciona na operação de uma pequena pousada. Ainda falando, né, dos motivos para pousadas fecharem, aliás, eu acho legal vocês abrirem os olhos para essas coisas, porque são coisas que já são motivos antigos e continuam acontecendo. O Roberto cita no livro, e eu vou ter que concordar com ele, a questão do capital de giro. Então, muito pousadeiro investe todo o dinheiro que tinha na compra do terreno, na construção, no mobiliário, e na hora que abre a pousada, fica ali desesperado para ter hóspede, não se preocupou com marketing, não tem capital de giro para segurar os primeiros meses, que muitas vezes são muito desafiadores, e isso faz com que a pousada quebre também. Então, se você vai abrir uma pousada, já coloca aí na sua lista de prioridades que você precisa sim ter um capital de giro. Não pode investir tudo na construção, não pode investir todo o seu dinheiro e não ficar com nada para os primeiros meses de operação. Isso pode fazer você quebrar com menos de 1 ano de pousada. E um outro erro que o Roberto comenta, e eu também preciso concordar completamente, é a questão do marketing. Muita pousada e muito pousadeiro abre uma pousada para si próprio, só pensando nos seus gostos pessoais, só pensando naquilo que ele quer, e esquece que quem tem que querer aquilo é o hóspede. Então, se você não tem uma demanda para atender, vai ser muito, mas muito difícil você vender. Então, por isso que antes de você sair construindo a pousada do jeito que você quer, só com as coisas que você sonha, você precisa entender se tem mercado para isso no local que você quer abrir uma pousada. E muitas vezes você vai ter que se adaptar e não tem problema. Dentro do meu método VPZ, eu inclusive ensino os meus alunos a fazerem isso. Eu ensino vocês a pegarem aquilo que faz parte da essência de vocês, ou seja, quem eu sou, o que eu gosto, que pessoas eu quero atrair aqui. Tem um sapo aqui. Bom, então você pega essa parte interna sua de quem é você, pega o que tem no mercado, o que as pessoas querem, o que ninguém está atendendo, o que as outras pousadas da região não estão enxergando, e você junta isso para fazer alguma coisa única. Ou seja, você traz um pouco da sua história, mas você também está atendendo uma demanda do mercado. E quando você encontra esse ponto ótimo, você tem uma pousada que tem um diferencial. E aí vai ser muito fácil fazer o seu marketing. Vai ficar bem mais fácil para você sair vendendo por aí. E isso, ó, o Roberto já cantava essa bola desde lá de trás, tá? Lembrando que esse livro é bem antigo. Inclusive, a parte de marketing que ele fala aqui dentro, você vai ver que ele fala de carta, ele fala até de umas coisas que hoje em dia não faz nenhum sentido da gente falar. Mas isso também é bacana para vocês entenderem como que o mercado muda muito rápido. Quando eu comecei a pousada, lá em 2011, eu vendia reservas pelo Facebook. Na época, o Facebook era uma ótima maneira de vender, nem tinha Instagram ainda. Eu usava o telefone e o e-mail para fechar reservas online e olha só, hoje a gente tá aí, ó, 2023, 12 anos depois, praticamente não se usa o e-mail mais para fazer reservas, quase todo mundo tem site com motor de reservas, o Instagram tomou o lugar do Facebook, assim, de lavada, tem anúncio, tem coisa que é muito mais fácil de você fazer hoje, coisa que lá em 2011 era praticamente impossível, você, uma empresa pequena, anunciar no Google, era super chato, o Google também facilitou muito coisa que você pode fazer hoje, então você tem que estar sempre de olho naquilo que tem de novo no mercado. Por isso que, apesar de ser um livro, né, com teorias mais antigas, você tem que ter esse olhar. Olha, eu tenho o que eu preciso modificar aqui dentro para adaptar a minha realidade hoje. Tem algumas coisas que realmente não faz mais sentido você querer aplicar, que está nesse livro aqui.
E finalizando, né, gente, eu acho que assim, né, minha opinião sincera é que somente esse livro não te traz o conhecimento necessário que você precisa para abrir uma pousada. Ele te traz algumas informações técnicas, ele te traz algumas coisas para você começar a pensar, começar a entender o mercado, mas efetivamente para você montar uma pousada, tem um longo caminho pela frente. E esse caminho é facilitado quando você tem acesso a um método. Como eu já comentei por aqui, eu tenho um método para quem quer montar uma pousada do zero, o Você Pousadeiro do Zero, e nele eu ensino você a fazer o seu plano de negócios por meio do Pousada Canvas, que é a minha maneira de fazer um plano de negócio de forma bem simplificada, sem frique e realmente trazendo um choque de realidade para você, pousadeiro, conseguir realizar esse seu sonho de ter uma pousada e viver a sua vida dos sonhos no lugar que você tanto sonhou. Se você gostou desse vídeo, curte aqui no canal, me segue aqui para não perder nenhum dos conteúdos, porque tem muita coisa nova sobre pousada todos os dias para trazer aqui para vocês. E, é claro, se você tá aí na fase de querer ter uma pousada um dia, não deixe de clicar no link aqui embaixo e conhecer um pouco mais do VPZ. Tchau, tchau!